Boa tarde, programa Emoções hoje está nesse ambiente aconchegante, gostoso, nessa casa de chás em Taubaté, com a Eliene, que é inspiradora e especialista em chás, e ela vai contar como que Magnólias pode oferecer uma experiência para o cliente que vem aqui à tarde com os amigos, tomar o seu chá. Então vamos entender como funciona tudo isso. Boa tarde, seja bem-vinda no programa Emoções. Boa tarde, Adriana, obrigada. É sempre um prazer, poder estar aqui. Boa tarde para você, telespectador, que está aqui com a gente também. E vai ser um prazer, falar sobre a Magnólias para mim é sempre vivenciar e falar um pouco do que é a Eliene, porque a Magnólias, ela é uma casa de chá especializada. Muitas das vezes as pessoas elas não entendem muito bem, mas o que é a Magnólias, o que é uma casa de chá, porque é uma novidade para as pessoas. Hoje em dia, antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, como a gente tem em São Paulo o Viaduto do Chá, aquela região toda era um chazal. Então era muito comum ter casas de chás lá, porque o Brasil era um grande exportador de chá. E hoje, como o Brasil, a exportação caiu muito, porque o Brasil não é um grande consumidor de chá, e sim de café, sim. E isso fez com que as casas de chás que existiam na época fossem se fechando. E aí, hoje, eu trouxe essa proposta da casa de chá, mas no fundo ela começou com uma outra proposta totalmente diferente. O que seria essa proposta? Eu tenho várias formações, e uma delas é como coach. E eu também sou pastora. Só que eu via uma grande necessidade das pessoas dentro da igreja que me procurava para aconselhamento com elas. Eu via essa grande necessidade que eu não conseguia suprir. E aí eu fui estudar inteligência emocional, fui me formar. Só que eu precisava abranger, porque eu vi que a maioria das dificuldades que as mulheres tinham, elas tinham muitas dificuldades emocionais e não tanto espirituais. Então eu precisava ter uma ferramenta, uma nova ferramenta, onde eu pudesse trazer esse acolhimento para realmente ter um espaço disso. E foi aí que foi surgindo a Magnólias. Ai, que lindo. Entendeu? E você me falando assim, todos nós, eu como psicóloga e também fiz coach, a gente busca ajudar as pessoas no autoconhecimento e trabalhando todas as áreas da vida. Exato. E que lindo, ouvir uma pastora com esse nível de conhecimento e de consciência, entendendo a necessidade das pessoas, que a área espiritual é uma tão importante quanto a área espiritual, quanto a área de relacionamento, financeira e outras áreas da vida. Nós precisamos trabalhar todas as áreas da vida, mas cada área tem a sua particularidade e as suas dores e necessidades, E como é importante, às vezes as pessoas acham que, porque eu estou cuidando da área espiritual e não preciso de me preocupar com mais nada. Não, Quando eu estou com alguma questão física, eu procuro médico. Se é alguma questão emocional, eu procuro profissionais da área da saúde e profissionais que trabalham com essa área de conhecimento, terapeutas, psicólogos, coaches. Então é importante isso. E a área espiritual é fundamental. Mas você percebeu essa necessidade de buscar ferramentas que ajudassem. Porque, assim, não adianta eu estar com uma dor de cabeça e tomar um remédio para dor na coluna, porque não vai resolver o meu problema. E não adianta eu tentar tratar o espiritual, sendo que a pessoa tem problema emocional. Isso precisa ter muito entendimento para você entender clareza sobre esse propósito, porque realmente isso acaba tornando-se um propósito de vida pra gente. Então, eu tinha muito isso, parecia muito vazio dentro de mim, porque eu me sentia muitas das vezes frustrada, porque eu via que aquilo ali fazia, mas eu sabia que aquilo era momentâneo, que aquilo realmente não fazia com que as pessoas tivessem uma transformação. E eu comecei a orar, buscar a Deus e falava, Senhor, eu preciso de ferramentas, eu preciso de conhecimento, eu preciso entender mais para poder conseguir chegar a ajudar essas pessoas. E o meu foco sempre foi ajudar mulheres, porque como pastora, as mulheres viam essa imagem de mim, elas esperavam alguma coisa de mim. Então eu sentia muito dessa necessidade.
E aí eu fui estudar, né? E assim, demorou muito tempo até eu entender muitas coisas, mas isso faz mais ou menos uns 6 anos. Foi assim, Um processo, né? Isso foi um processo, foi gradativamente, mas que aconteceu. E aí dentro disso eu peguei e falei, bom, vou tentar atuar, né? Quando surgiu mesmo a pandemia, eu tava com planos e tava me preparando já tem uns 6, 7 anos que eu venho me preparando para ir embora para a Europa. E lá fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas, tal. E eu ia trabalhar com inteligência emocional. Só que eu peguei e falei, comecei a estudar o mercado, conversar com as pessoas. Tudo que eu queria, na época eu estava como decoradora de festa, uns 7, 8 anos, até um pouco menos. Só que tudo que eu perguntava, eles lá fora tinham uma imagem muito ruim de mulher, sendo cristã, sendo empreendedora e sendo mulher. Então, assim, tinha vários quesitos que pra mim isso era muito ruim. E aí eu peguei e falei, bom, estudando a inteligência emocional com o Tony Robbins, a gente vê que ele fala muito da empatia, que ele fala muito de você realmente, você precisa se parecer com o outro para que o outro possa realmente aceitar aquilo que você precisa oferecer, que muitas das vezes ele tem a necessidade, mas ele não sabe que ele precisa. Sim. Ele sabe que ele tem um vazio dentro dele. E aí eu comecei a buscar e Deus me trouxe isso muito claramente na minha mente. E aí eu peguei e falei, bom, eu preciso criar mecanismo. E eu já estudava muito a cultura portuguesa, que engana-se muito, acha que é muito parecida com o nosso, que não é. Não é. É muito diferente, eles são um povo muito conservador, é um povo muito diferente, é um povo que eu aprendi a amar com as diferenças dele, né? É parecido, mas não é igual. Então, assim, e com isso eu comecei a estudar o que aquele povo gostava muito. E foi aonde eu descobri o chá. E aí, lindo, então, hein? tudo eu projetei, toda a Magnólias eu projetei com a minha expertise de decoradora há muito tempo, com meu amor pelos estilos de cultura, que eu sempre gostei muito disso. Era algo que vinha muito, assim, de mim mesmo, porque eu nunca fui incentivada por pai, por mãe, nunca fui. Mas eu sempre tive meus pais empreendedores e eu sempre sabia que eu queria trabalhar para mim. Gente, olha como é importante a família, né? Inspirando, trazendo valores, trazendo rituais, costumes, hábitos, Cultura, né? Cultura. Como é importante. Então é um chamado, né, para os pais. Hoje em dia, na correria do dia a dia, fique atento o que você anda comunicando aos seus filhos, o que você deixa de legado, né? E como nós somos resultado e fruto de tudo que vivemos na infância, na adolescência, né? Tudo que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Então, vamos ficar atentos, cuidando melhor das nossas famílias, não é? Exatamente. E você me falando, então, desse espírito empreendedor e sempre buscando crescer, aprender, se desenvolver, sempre buscando suas paixões. Sim. E aí, quando eu me deparei com esse mundo do chá, porque até então eu conhecia o chá de saquinho. Eu não conhecia esse mundo do chá de folha solta. Eu já tinha visto falar, mas pra mim era tudo chá de saquinho, era tudo a mesma coisa. E foi aonde eu fui buscar mais informações, porque daí eu precisava estudar uma outra cultura, que daí envolvia praticamente o mundo todo. Porque daí envolvia a China, envolvia o Sri Lanka, envolvia o Japão, envolvia muitos países orientais, ocidentais, americanos. E assim, e eu fiquei apaixonada por isso. Porque assim, ali você começa a se descobrir. E eu percebi dentro do chá que o que eu realmente precisava levar para essas mulheres, que eu poderia juntar tudo que eu mais amava ali dentro. Porque quando eu fui sair da decoração, eu queria ir para a mesa posta, mas eu não queria mais decorar, porque aquilo para mim era muito cansativo. Era algo que eu tinha com muita paixão, com muito amor, mas era algo que me desgastava muito. Mesa posta? Na decoração. Aí eu queria fazer... Gente, veja assim o talento dessa mulher. Olha os detalhes, né? É toda assim, é muita arte aqui, isso, né? Muito amor, é tudo muito acolhedor. É muito, nossa, é muita emoção, hein? O programa Emoções. Vamos lá, vamos continuar.
E aí, então eu queria fazer essa mudança de carreira, essa transição de carreira, de decoradora para ser na verdade eu seria uma meseira, né? Que é chamado de meseira, que é quando você trabalha com mesa posta. Mas eu vi que eu iria, tipo, trocar 6 por meia dúzia, que eu ia continuar fazendo a mesma coisa, porque daí eu teria que levar muitas coisas. E aí eu falei, não, não é isso. Então eu precisava criar um mecanismo daquilo e comecei a estudar. Então daí eu já estava no caminho estudando sobre os chás que eu precisava. E aí eu comecei a ver as casas de chás lá. Só que eu falava assim, eu precisava de mais aquilo ser muito mais feminino, eu precisava de ser aquilo muito acolhedor. E aí eu comecei a juntar tudo que eu queria, tudo que eu via ali, comecei a juntar as culturas, que era coisa que eu tinha muito dentro de mim. E aí foi aonde surgiu a casa de chá. Falei, eu vou fazer uma casa de chá, mas que é uma casa de chá totalmente diferente, onde as pessoas entram, elas vão se ver assim dentro de uma casa de vó, onde elas vão ter memórias, onde elas vão trabalhar o afetivo, onde elas vão trabalhar o sensorial. E eu me encontrei muito nisso daí. E aí o que aconteceu? Bom, a casa de chá precisa de um nome, né? Nossa, precisa de um nome. E aí eu comecei a falar, eu preciso de um nome, que esse nome precisa trazer feminilidade, aconchego, trazer tudo dentro de um contexto do que eu precisava fazer realmente. Então, dentro desse nome, eu precisava expressar verdadeiramente para as pessoas, tinha que ser um nome de impacto e um nome diferenciado. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu sei que não são todas mulheres que têm essa delicadeza, mas geralmente são nas rosas, que é mais o perfume, que traz mais essa delicadeza. Aí eu fui procurar rosa. Feminino, né? Exato. A energia feminina, do materno, do cuidar, do acolher. Da simplicidade, mas também que ela tem uma força também, mas que tem um perfume que é suave, mas também que ela mostra ali que eu tô aqui, eu tenho essa presença. E aí eu comecei a buscar muitas flores. Aí fui pra rosa, falei, não, rosa é muito batido. Fui pra jasmim, falei, não, jasmim é muito complicado isso. E comecei a buscar nomes de flores. E foi aonde eu me deparei com o nome magnólias. Eu fiz uma lista, comecei a pesquisar no Google e fui ali fazendo as minhas pesquisas, como eu sempre trabalhei assim. E aí eu me deparei com a magnólia. E aí o que me encantou, e eu falei assim, bom, magnólias é diferente, né? Tá, diferente. Então vamos lá, vamos ver o que a magnólias traz pra gente. E aí já começou. Magnólias, ela é uma flor que ela é muito grande, mas porém ela é uma flor que ela traz essa sensibilidade e tudo nela você consegue aproveitar. Desde as raízes, as folhas. Ela não é simplesmente uma árvore, ela é uma árvore que ela pode se tornar uma árvore muito grande, mas que ela tem a sua flor e ela traz o simbolismo da alegria, da nobreza. E o seu caule, o seu chá pode tratar depressão, ansiedade. Então, assim, tem muitas infinidades que tudo foi se juntando dentro do contexto que eu buscava. E eu falei... Isso é magnólias. Isso essa é a casa magnólia. de chá, trazendo todo esse conceito. Exatamente. E aí... foi a parte mais interessante que aconteceu em tudo isso. O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte. E eu, naquele entusiasmo todo, nossa, magnólias, eu queria no plural, porque pra mim não tinha que ser só uma magnólia, tinha que ser as magnólias, porque é um símbolo, assim, de tanta nobreza, é alegria, então não tem que ser só um, tem que ser múltiplos, então isso é pra multiplicar muito. Então, pra mim, o ideal teria que ser muito. E aí... e eu pensei nisso, tá bom. E aí, falei, nossa, agora vai ser Magnólias, que é com a casa de doce que eu sempre quis, com chá fino. Aí ficou Magnolia Sweets Home Tea, que é Magnólia, doces e casas de chá, né? E aí ficou esse nome. Ficou gigante o nome, mas tudo bem. Peraí, repete. Magnolia Sweets Home Tea. Gente, Kermes, pensa, que lindo, que lindo. E aí... como eu tava indo pra Europa, né, muitas pessoas me perguntam por que você não colocou um nome em português? Porque, na verdade, esse era um projeto pra lá, e lá eles falam muito inglês. E aí eu já queria por esse projeto de lá. Eu não tinha
pretensão nunca passou na minha cabeça de abrir uma Magnólias no Brasil. Nunca. Era nunca pra passou ser isso. em Portugal, nem em Lisboa. Portugal. Em Lisboa. E todo o processo da Magnólias estava correndo, eu aqui no Brasil, e todo o processo da Magnólias correndo em Portugal. Eu já tinha contador. Isso em que época? Isso foi final de 2018 para 2019. Pouquinho antes da pandemia. Foi. E aí na pandemia a gente continuou com propósito. Continuamos e vamos. Mas enfim, aí tá, eu toda feliz, aí eu tive que contar pros meus pais, pros meus sogros que eu ia embora e tal. E minha mãe começou a me perguntar, né? E eu me deparei com uma situação que até então eu não tinha percebido isso. Eu já tinha criado, tava tudo pronto. E aí eu me deparei com uma situação. Aí eu fui contar pra minha mãe que eu ia abrir a casa de chá. Só que eu esqueci de um detalhe. A minha mãe, ela é minha tia, ela é minha mãe de criação, que ela cuida de mim desde 1 ano e 1 mês. É minha mãe, né? Eu não falo que eu não tenho madrasta, eu não tenho padrasta. Eu tenho pai e mãe de criação. Pronto. E eu tinha que contar para os meus pais, porque os meus pais biológicos já faleceram, então hoje eu tenho só meus pais de criação. E aí eu tinha que contar para minha mãe. Só que existia um pequeno detalhe aí. A irmã da minha mãe chamava Magnólia. Nossa, A minha tia gente, chamava Magnólia. E aí começam os fatos muito interessantes. Porque eu falo que nada acontece na vida por acaso. Não e é por acaso. Tudo na vida da gente acontece quando tem que acontecer, que você se abre para isso acontecer. Deus, ele vai vai abrindo os caminhos e vai te levando para os planos e os propósitos dele. E aí eu me deparei com isso. Eu falei, bom, como eu vou contar para ela se foi ela que cuidou de mim? E essa minha tia é minha madrinha, para completar. Ela é minha madrinha e ela foi quem fez o meu parto. Minha mãe ficou 10 dias numa cidade lá onde eu cresci, pra eu nascer no hospital. Só que eu não nasci no hospital. Aí quando eu cheguei na cidade onde os meus pais biológicos moravam, eu nasci. E quem foi que fez o meu parto? A Magnólia. A tia. A Magnólia que fez. E depois ela acabou se tornando minha madrinha. Gente, você não lembrava disso? Não, nunca passou isso pela minha cabeça, porque eu não chamava ela de Magnólia. Todo mundo chamava ela de Magnólia. Então, nunca relacionei Magnólia com Magnólia, porque até por ter ela já falecida já há 7 anos já também. Só que eu tinha um vínculo com ela, não era aquele vínculo assim como era com a minha mãe, porque a gente morava em cidades diferentes, mas ela era uma das minhas tias que era mais achegada, que a gente sempre estava na casa dela, tudo isso e tal. Aí tá. E aí eu tinha que contar pra minha mãe por que eu não coloquei o nome dela? Porque isso poderia gerar alguma coisa nela. Pô, foi eu que criei ela, e aí ela coloca o nome da minha irmã. Da irmã, e aí tia e madrinha. Exato. E aí eu comecei a buscar um discernimento em Deus e uma ferramenta para que eu não magoasse ela. Para que ela soubesse que ela é minha mãe e ela tem um papel muito importante que ela foi. E eu precisava afirmar muito isso para ela, porque ela não ia entender aquilo. E eu comecei a pedir. E eu entendi que a minha mãe, ela é apaixonada por flores, como eu. E eu falei, já sei o que eu vou fazer. Comecei meio que contando as histórias de flores e isso. Mãe, a senhora sabia que tem uma flor com o nome de magnólias e isso e aquilo, não sei o que tem. Gente, quando Deus tá no negócio, as pessoas, elas não se incomodam. E foi assim, eu vi que realmente foi muito Deus ali. Olha que a minha mãe, ela super apoiou. E minha mãe nunca foi de me apoiar a fazer nada. E ela super apoiou, ela recebeu assim com tanto amor, com tanto carinho, tudo. E eu peguei e falei assim, olha que engraçado, né? Eu não sabia que a tia tinha um nome de Magnólias. Aí eu tinha que relacionar. Que realmente era real. Quando você começou a pesquisar Sim. as flores, você não estava relacionando Exatamente. com o nome da sua madrinha e tia, né? Isso. Foi algo por acaso. E a sua mãe entendeu, né? Só que o mais interessante de tudo, que eu falo assim, hoje eu entendo e vejo o propósito da Magnólia de uma maneira totalmente diferente na minha vida, depois que eu passei a perceber isso. Como eu falei pra vocês, eu não conhecia minha mãe, eu vim conhecer minha mãe com 11 anos. E aí o meu pai, fotógrafo, ele falou, vamos fazer uma sessão de fotos que eu vou mandar, sua mãe apareceu, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz dela com 11 anos, sua mãe apareceu e ela quer que a gente manda foto, então eu vou fazer uma sessão de fotos pra você, de você pra sua mãe, tá bom? Tá. E aí meu pai gostava muito de tirar foto com as coisas e tipo... Olha só de onde que vem essa apareceu? coisa dos detalhes, né? Vem do pai, né? Também.
Fotógrafo, arte, sensibilidade, toda essa delicadeza que a gente vê. Isso. Olha como a gente traz, né? Mas o Onde a mais gente se interessante de tudo isso, que nas minhas fotos, que foi um momento muito marcante na minha vida, há 11 anos, eu tinha 2 magnólias comigo nas fotos. Olha, Eu tinha flores. 2 flores de magnólias comigo. Quando eu vi aquilo, eu caí em lágrimas, porque eu falei assim, gente, a magnólia esteve muito mais presente na minha vida do que eu poderia imaginar. E aí eu comecei a buscar fotos minhas antigas, fotos da minha casa já aqui, e eu percebi que nas minhas árvores de Natal tinha magnólia, nas Olha, minhas mesas tinha sempre magnólia. esteve na sua vida e você Eu não vi tinha aquela percebido. flor linda que me chamava muita atenção, mas que eu não sabia que era magnólias, porque ela não vinha sempre branca, ela não vinha sempre rosa. Muitas das vezes ela estava prata, muitas das vezes ela estava vermelha, mas ela sempre esteve presente na minha vida e na vida da E minha família. hoje é o nome da sua empresa, a sua casa de chás Exatamente. especiais. E detalhe, eu só descobri isso depois que eu já tinha formalizado toda a questão da loja. Então, pra mim, Olha foi só. muita surpresa. E aí foi aonde eu fui descobrindo muito mais coisas. E eu falo, aí as pessoas chegam que elas me fazem assim, a sua casa de chá chama Magnólias por causa da série Doces Magnólias? E eu falo, não, gente, não é. A Magnólias, ela tem muito mais a ver comigo, porque ela é minha essência, ela é realmente assim, o que eu realmente sou. Porque na casa aqui, todo o espaço que tem aqui é muito assim, é muito eu que eu coloco. Então, tudo que eu planejo, eu falo, eu vou planejar e vou fazer isso, não dá certo. Mas quando eu vou e faço espontaneamente, isso marca muito as pessoas. Então, aqui eu criei, eu falo juntamente com a inspiração de Deus, foi criado vários espaços aqui dentro, aqui, para ser um momento de experiência. E eu falo assim que hoje eu me sinto realizada. Por quê? Porque eu vejo que tudo aquilo que eu procurava, eu consigo hoje. E quando as pessoas colocam o pé aqui dentro, elas ficam tão encantadas com tudo e elas conseguem sentir isso, elas exalam isso. E isso é muito natural. Não é algo que é forçado, não é algo que eu tenho que ficar perguntando, não é. É algo muito assim, que é muito espontâneo, que traz essa afetividade, a afetividade do aconchego da casa das pessoas. Elas olham cada item igual. A gente, é o que eu falo aqui, a gente trabalha assim de uma maneira muito inusitada. Como que é essa maneira inusitada? A gente tem vários tipos de coisas aqui na loja, aqui. Tipo, começando com serviço de chá, começando, né, com vários outros itens que eu vou explicar pra vocês. Pra começo, nós vamos entender que você quer reunir suas amigas, sua família, seus amigos, pode vir pra cá. Porque não é só mulher que gosta de chá, né? Não, eu tenho Vem os clientes homens. Eu tenho muitos homens. A gente vai ter o happy hour também. Happy hour, você sai do seu trabalho, vem pra cá. E você vai ter uma experiência única, sensacional. Vamos entender como funciona isso aqui. Então, a gente começa assim. Hoje eu sou especialista em chás. Como que chama mesmo especialista em chá que você estava contando para mim? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho várias especialidades no mundo do chá. A primeira delas é a sommelier. O sommelier, ele cuida da parte do serviço de chás e de assinatura dos chás. O connoisseur, ele é um especialista de chás, onde ele vai fazer curadorias de chás, ele vai entender, porque não existe o mesmo chá que você toma hoje de uma plantação, do ano que vem, não é o mesmo chá. Ele tem diferença de sabor, de aroma, então tudo isso é o especialista, que é o connoisseur. Você sabia disso? A diferença? Né? Olha que lindo. Então, e aí o connoisseur é uma palavra em francês que ele significa especialista em chás. Então, eu sou uma connoisseur, sou uma sommelier de chá e também sou uma timbarista. O que é o timbarista? O timbarista, ele é um especialista em chás a frio, os ice teas, os bubble teas também, que depois eu vou apresentar para vocês, que é um lançamento nosso, novo aqui. A Adriana já tomou um pouquinho e depois a gente vai mostrar para vocês e eu vou explicar o que é. Mas agora, como sommelier de chá, eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre a nossa mesa. Como eu falei para vocês, que uma das coisas que era mais interessante aqui na casa
é que a gente tem aqui o serviço de chá. O que seria esse serviço de chá? E eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Gente, a gente é uma casa de chá, mas nós vivemos num país que é um país muito grande na sua produção e exportação de cafés. Então, o chá, o café, o vinho, eles são muito paralelos, eles andam muito lado a lado, como tem os seus especialistas. E aqui na casa também, a gente tem o nosso café, que é um café especial. É um café que ele é servido por nós na prensa francesa, inclusive aqui, ó, tô sendo servida por um café na prensa francesa. Vou explicar em rápidas palavras para vocês o que simboliza isso. O que é o café na prensa francesa? O café na prensa francesa é um café especial, geralmente ele tem pontuação, tem notas, sabores muito diferentes. Então esse café, ele precisa de uma moagem diferente, então é uma moagem que não é como essa que a gente está acostumado no mercado. Já por ser um grão diferente, então aqui na casa a gente tem os grãos ali que é moído na hora, então o café vem com um aroma, um sabor dele, diferente, então né, assim, gente? ele tem todas as propriedades e ele tem um dulçor muito diferenciado do que tem, ele não tem amargor, ele tem um dulçor que ele traz tudo que é bom, do terroir dele, então assim, ele traz essa questão desse sabor, né? Você que é apaixonado por café, precisa vir conhecer esse café. Exatamente. Não tem gente. como, não pode deixar de ver. E é um aroma, e é um café super saudável, gente.